Em outubro de 1728, Copenhague sofreu com um incêndio que destruiu quase metade da cidade. O acidente destruiu boa parte do pedaço histórico da capital e o mais curioso de tudo é o que começou o incêndio. O fogo teria sido causado por um menino de 7 anos que deixou uma vela cair no sótão de sua casa enquanto procurava alguns brinquedos. Pelo menos foi essa a história que os pais contaram. Alguns acreditam que o casal tenha começado o incêndio sem querer e culpado a criança para não ter que lidar com as consequências. Mas isso não vem ao caso. O ponto aqui é que esse não foi o único acidente que aconteceu dessa forma. Na época em que as casas eram iluminadas por velas e lampiões, era comum ouvir falar sobre incêndios começados assim. E esse é um dos motivos pelo qual Thomas Edison é lembrado até hoje por ser o responsável por uma das invenções mais incríveis da humanidade, a lâmpada. As lâmpadas apareceram como a solução perfeita para substituir as velas e lampiões, mas a verdade é que já existiam mais de 20 versões da lâmpada antes de Edison aparecer com a dele. Porém, isso não quer dizer que Thomas Edison roubou as ideias dos outros e se promoveu em cima disso. O motivo pelo qual Edison é aclamado até hoje como o grande inventor da lâmpada, mesmo não sendo o primeiro a criar uma, é um pouco mais elaborado do que aparenta e está diretamente ligado ao insucesso de outra grande invenção, como é o caso do Segway, que prometia ser tão revolucionária quanto os carros movidos a gasolina. O Segway é basicamente um veículo de 2 rodas que se equilibra sozinho e é controlado de acordo com a inclinação do corpo do motorista. Você já deve ter visto algum desses por aí, com seguranças de shopping ou até em algum filme no cinema. Em 2001, o Segway foi lançado com a promessa de ser uma tecnologia completamente disruptiva. A proposta do veículo era ser tão revolucionário para a indústria do transporte quanto foi o carro lá no século XX com o lançamento do Ford Model T. Segundo seu inventor, Dean Kamen, o Segway revolucionaria os meios de transporte do futuro. Para ele, uma pessoa passar horas do seu dia no trânsito em um veículo que pesa mais de 1 tonelada para se deslocar a alguns poucos quilômetros não fazia sentido algum. A expectativa era grande, por isso a queda foi dolorosa. O esperado era que fossem vendidas 10.000 unidades do Segway por semana, mas segundo a Forbes, nem com 2 anos no mercado o veículo conseguiu ter 10.000 unidades vendidas, e em 4 anos as vendas não conseguiram ultrapassar a marca dos 24.000. A novidade era realmente revolucionária. Imagina aliviar o trânsito insuportável de São Paulo substituindo grande parte dos carros por veículos menores, mais silenciosos e ainda por cima elétricos, dispensando o uso de combustíveis fósseis. Claro que eles não eram tão rápidos quanto os carros, mas podiam funcionar como ótimos substitutos para percorrer distâncias mais curtas, fora as evoluções da tecnologia com o tempo. O Segway tinha tudo para transformar a mobilidade urbana, mas hoje funciona só em nichos específicos, como no transporte de seguranças no shopping. Ao mesmo tempo, hoje temos a promessa de que os veículos autônomos serão o futuro, um futuro onde os carros talvez nem possam mais ser dirigidos por nós. Mas apesar de gigantes como a Tesla já estarem trabalhando na produção de veículos autônomos, a direção 100% autônoma ainda precisará superar alguns grandes desafios se não quiser ser só mais uma promessa. Então, o que resta saber é o que a lâmpada de Thomas Edison tinha que faltou no Segway e por que o sucesso ou fracasso dos carros autônomos tem tudo a ver com isso? É exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. O lançamento de Avatar em 2009 foi o boom que precisava para a tecnologia 3D decolar. Lógico que filmes 3D já eram exibidos muito antes de 2009, mas a versão 3D de Avatar foi um sucesso enorme e desencadeou uma série de produções desse estilo para o cinema. Vendo isso, os fabricantes de TV pensaram, por que não? Bom, se eles soubessem o que aconteceria em alguns anos, teriam se perguntado por que sim. A Panasonic e a LG foram pioneiras na fabricação de televisores 3D e logo foram seguidas por marcas como a Vizio e Samsung. De início, essa parecia uma ideia fantástica. Afinal de contas, quem não gostaria de ter um cinema 3D em casa? Assistir um jogo de domingo no conforto do sofá e com a sensação de estar no estádio parecia tentador, não é mesmo? Em 2010, a ESPN chegou a lançar o canal ESPN 3D para fornecer cobertura esportiva em 3D para as TVs compatíveis. A novidade foi anunciada com uma empolgação enorme, mas essa empolgação não durou muito, já que 3 anos depois o canal foi fechado por falta de adoção por parte do espectador. E como você já deve imaginar, o canal não foi sozinho. A falta de interesse da população não era exclusivamente pelo ESPN. A TV 3D não caiu na graça do público como esperavam que fosse acontecer. Em 2016, algumas marcas começaram a deixar o modelo de lado e hoje essas TVs nem são mais fabricadas. Outra tecnologia que levou o fim parecido foi o Google Glass.
Em 2013, depois de manter sigilo por 6 anos, o Google finalmente lançou o protótipo do Google Glass, os óculos inteligentes da marca. A tecnologia também causou um alvoroço gigante na indústria, mas não demorou muito para as falhas do produto começarem a aparecer. Os óculos até tinham funções interessantes como enviar mensagens e mostrar as horas, mas acabou se tornando uma das piores invenções de todos os tempos, simplesmente porque ninguém tinha motivo suficiente para comprar ele. Em um mundo sem celulares, pode até ser que essa tecnologia tivesse alguma chance, mas não faz sentido nenhum comprar um óculos para ver as horas e mandar mensagem, sendo que você pode fazer isso e muito mais do seu próprio smartphone. Com o tempo, o Google aprimorou a tecnologia e hoje ela é usada no âmbito empresarial para auxiliar em algumas tarefas, como na manutenção de máquinas. Mas a verdade é que o Google Glass passou bem longe de ser aquela revolução tecnológica que todos imaginavam. Nós inclusive já fizemos um vídeo exclusivamente sobre os Smart Glasses e a sua promessa de voltar para o mercado, o que nos leva de volta à história do Segway. O veículo elétrico de 2 rodas tinha tudo para ser uma invenção grandiosa e hoje só é um transporte engraçadinho que os seguranças do shopping usam para andar pelos corredores, se é que eles ainda usam. Eu poderia dizer que a culpa disso foi dos $4.000 que pediam pelo veículo, da falta de foco em uma aplicação específica, do design que não agradou muito o usuário ou simplesmente da falta de atrativos do Segway que não despertou a atenção do público. Todas essas justificativas se encaixam no caso da TV 3D, Google Glass ou nos dois, mas a verdade é que o fracasso do Segway, da TV 3D e do Google Glass se resume a um único motivo: essas invenções não tinham um conjunto de valor. Diferente do que possa parecer, uma grande invenção não se torna uma grande invenção sendo simplesmente jogada no mercado esperando que o consumidor se vire para usar ou descobrir como usar. As grandes invenções não são apenas as invenções em si. Nenhuma grande invenção funciona sozinha, e você já vai entender o porquê. A roda é uma das maiores inovações da história da humanidade. Com ela, o ser humano conseguiu um jeito mais rápido de se locomover e de transportar mercadorias em longas distâncias. Mas a verdade é que a roda nunca foi grande coisa sozinha. A grande invenção da roda inclui o eixo que conduz ela, as carruagens que ela transportava e as estradas por onde ela rodava. Sem esse conjunto, a roda só é uma roda. A lâmpada de Edison também poderia ter sido só mais uma entre as mais de 20 lâmpadas que já tinham sido criadas antes dela. Mas não foi. Claro que a lâmpada de Edison era consideravelmente melhor do que as concorrentes, durava muito mais do que qualquer outra que já haviam criado. Mas o que fez dela uma grande invenção foi todo o trabalho que Edison teve além de sua criação. O objetivo do inventor não era simplesmente criar uma lâmpada, ele queria tornar a energia elétrica acessível, energia essa que só os mais ricos poderiam ter acesso na época. Foi então que Thomas centralizou o sistema de energia, construindo todo um sistema de distribuição baseado em um gerador central e criando uma forma de rastrear e medir a energia de cada consumidor. Com isso, ele pegou a lâmpada, que até então era só um luxo para os que realmente tinham dinheiro, e transformou ela em um objeto necessário, que todos deveriam ter em suas casas. Percebeu? Se Edison não tivesse tornado a luz mais barata e viabilizado seu uso em larga escala, provavelmente não teria sido creditado como o grande inventor da lâmpada. Ele não só criou um novo jeito de iluminar casas, isso já tinham feito antes, ele viabilizou o uso desse novo meio e mostrou para o mundo que ele poderia ser muito melhor que o anterior. E isso tem tudo a ver com a invenção dos alimentos congelados. Clarence Birdseye é conhecido como fundador da indústria atual dos alimentos congelados. Antes de Birdseye, esses alimentos eram congelados lentamente, então não conseguiam preservar seus sabores e texturas. Fora que eles não eram comercializados em tamanhos que os consumidores pudessem usar no dia a dia. O inventor descobriu que congelar alimentos imediatamente e mantê-los congelados até a hora de consumir ajudava a preservar o frescor das coisas. Em outras palavras, deixava a comida mais gostosa. Para tirar sua ideia do papel, Birdseye não apenas construiu máquinas de congelamento instantâneo, como também criou todo um ecossistema para sua invenção funcionar. Ele desenvolveu embalagens especiais para manter os alimentos congelados, começou a trabalhar com vagões ferroviários isolados, exclusivos para o transporte de alimentos congelados, e ainda criou as vitrines refrigeradas que usamos até hoje para manter a comida congelada no mercado. Segundo a Forbes, alguns cálculos apontam que Clarence Birdseye tinha nada mais nada menos que 168 patentes envolvendo alimentos congelados. Levando isso em conta, é até engraçado pensar que quando o Segway chegou no mercado, seus fabricantes pensaram que o veículo venderia simplesmente por vender. Afinal, era inovador, por que não venderia? A resposta é simples, porque não tinha nada que criasse o valor necessário para o produto.
O Segway era muito lento para andar no meio dos carros e muito rápido para andar junto com as pessoas, então ninguém sabia se o certo era andar com ele na rua ou na calçada. O veículo não tinha nenhuma infraestrutura de suporte. Ninguém sabia como as seguradoras deviam lidar com o Segway e nem os consumidores sabiam o que fazer com ele. Todo mundo estava se locomovendo muito bem com os carros, motos, bicicletas ou a pé. Por que comprariam um veículo lento se poderiam comprar um carro? Ou por que dariam $4.000 em um Segway simplesmente para ir a lugares próximos se poderiam ir a pé ou tirar o carro da garagem? Se engana quem pensa que a maioria das pessoas compram só por comprar. O produto, no mínimo, precisa ter algum atrativo para atrair público, nem que seja uma promoção excessiva passageira. E o Segway, por mais que tenha causado uma grande empolgação no início, ainda tinha como desvantagem o fato de muitas pessoas enxergarem ele como um meio de transporte não muito legal em termos de aparência. Por não ser apoiado por um conjunto de valor, o Segway acabou se tornando um produto qualquer, não uma solução. O mesmo aconteceu com a televisão 3D e o Google Glass. Sabe qual a diferença dessas três invenções para o alimento congelado? O criador do alimento congelado não criou simplesmente uma forma de congelar o alimento. Ele criou toda uma estrutura para que os alimentos congelados funcionassem e para que as pessoas vissem o real sentido de comprar alimentos congelados, enxergando esse tipo de comida como uma solução para refeições mais práticas, não como um produto qualquer feito por fazer. A finalidade de todo produto é ser vendido para o consumidor. Então, o que os inovadores mais bem-sucedidos fizeram foi aproveitar ou criar ecossistemas que maximizaram o valor das invenções. Isso nos leva a outra grande inovação que tem tudo para dar certo e ainda não deu: os veículos autônomos. Andar por aí com um carro que dirige sozinho parece até coisa de ficção científica, não é? Talvez não por muito tempo. Uma das maiores ambições da indústria automotiva na atualidade são os carros autônomos. Já faz um tempo que gigantes como a Uber, Tesla, Google, Mercedes-Benz e Nvidia estão investindo na tecnologia. Em 2020, a Nvidia anunciou uma parceria com a Mercedes-Benz para produzir carros autônomos a partir de 2024. A Tesla já tem veículos semi-autônomos nas estradas e a Uber, apesar de ter vendido sua subsidiária de carros autônomos para a Aurora, investiu $400 milhões na startup. Mas, apesar do otimismo na indústria que prometia carros autônomos nas estradas já na década passada, ainda não existem veículos 100% autônomos rodando por aí, e os envolvidos vão precisar superar alguns obstáculos importantes antes de conseguirem isso. Hoje, alguns dos maiores desafios dos carros autônomos são a imprevisibilidade das estradas e os problemas de regulamentação. A principal trava da regulamentação atualmente é a segurança dos veículos, ou a falta dele. 7 meses atrás, a BBC noticiou um acidente com um carro autônomo da Tesla que causou a morte de 2 pessoas. Um dos policiais envolvidos na investigação declarou que as evidências sugerem que o veículo estava no piloto automático no momento do acidente, mas que o caso ainda estava sob investigação. Esses veículos já são um aglomerado de valor, mas é fato que o ecossistema deles ainda tem que evoluir para dar a base que a tecnologia precisa para balançar a indústria automotiva. Os fabricantes precisam descobrir como inserir os carros autônomos em um mundo imprevisível e em estradas que, querendo ou não, ainda estarão cheias de motoristas humanos. Superando esses desafios, os veículos autônomos terão tudo o que precisam para serem os veículos do futuro. Olhando para o passado, para as invenções que deram certo e para as que deram errado, é possível rever algumas coisas e até aprender algumas lições. Grandes invenções quase sempre são um conjunto. A lâmpada de Edison e os alimentos congelados de Birdseye estão aí para provar isso. Esses 2 inventores mostraram que nem sempre um ecossistema existente favorece as invenções. Às vezes, é preciso montar um próprio e fazer funcionar. Os carros autônomos devem seguir pelo mesmo caminho. Um dos maiores erros dos criadores do Segway foi criarem uma redoma, sem pensar no mundo lá fora que esperava a criação e no quão despreparado ele estava para receber o veículo. Thomas Edison e Clarence Birdseye não cometeram o mesmo erro. Os fabricantes de carros autônomos também não podem cometer.